Bom dia a todos. Bem cedo no Brasil e nos restantes territórios lusófonos. Boa tarde já, porque são a passar junto da hora do almoço, e quase boa noite para quem nos estiver assistindo de Timor. O meu nome é Mário Almeida, sou presidente do Panato Clube de Lisboa e compete-me presidir estas primeiras duas sessões, que vão ser uma sessão de apresentação de duas preleções, uma do professor Rui Proença Garcia, que é docente na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em Portugal, e Rafael Moncarzel, que é docente na Faculdade, na Universidade de Vassouras do Estado do Rio de Janeiro. E também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, peço desculpa. Este conjunto de conteúdos que fazem parte do Ética Summit teve a sua construção com base em temas e sinopses que recebemos da parte do seu Conselho Científico. Esta sessão, em particular, este bloco destinado à ética no desporto e à ética do desporto, a concepção do seu conteúdo foi redigido pelo professor Rui Proença Garcia, que será o primeiro dos intervenientes, e eu passo já a ler aquilo que foi escrito para a descrição destas duas intervenções, como farei depois para a mesa redonda que logo de seguida dará início. Eu passarei então a ler diretamente aquilo que escreveu para o conteúdo destas sessões. Da ética no desporto à ética do desporto. O tema da ética é recorrente na bibliografia e nas discussões no campo das ciências do desporto. Esta discussão alarga-se a outros campos, nomeadamente ao campo da política, direito e comunicação social, mas persistentemente na perspectiva de uma ética geral aplicada ao desporto, que nós denominamos de ética no desporto. Temas como a violência, o racismo, a corrupção ou das apostas ilegais são comumente tratadas pelos campos de conhecimento referidos. Porém, estes assuntos não são intrínsecos ao desporto, mas à sociedade em geral. O desporto deve-os combater sem tréguas, tal como a sociedade em geral o deverá fazer. Entendemos que é o momento de uma alteração no paradigma da ética no desporto, analisando profundamente esta atividade, percebendo quais são as mensagens de natureza ética que deles emergem, ética intrínseca, e tentar aplicá-las à sociedade geral naquilo que denominamos de ética do desporto. Com efeito, o desporto é portador de uma mensagem ética universal que ultrapassa o relativismo axiológico que grava na sociedade odierna, podendo constituir-se como um farol para a sociedade, dado ser uma atividade que é, por todos, vivida e compreendida. Para se concretizar este desejo, é fundamental perceber as mutações que o desporto tem sofrido à luz das mudanças socioculturais, analisar os novos desafios colocados ao desporto e procurar novas respostas. Sem mais delongas, eu chamo o Sr. Professor Rui Proença Garcia para iniciar a sua intervenção. Obrigado. Então, boa tarde, Sr. Presidente Mário Almeida. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os presentes, dependendo do local onde se encontram. E nós estamos a falar de uma comunidade que antigamente faziam parte do império onde o sol nunca se punha. Havia sempre sol em alguma parte do império que felizmente terminou português, mas ficou a cultura, ficou a língua. Eu pedia que colocassem no ar, na tela, a apresentação, os diapositivos. Senão, meto eu daqui, não é? Se não conseguirem, eu consigo meter daqui. Então, para abreviar,
Bom, para brincar por aqui. Bom, o tema que vou falar já foi sumariamente apresentado pelo Dr. Mário Almeida, quando leu a sinopse, não é? Que é isto que eu vou dizer. E vou ser breve, provavelmente nem vou esgotar o meu tempo todo, prefiro ouvir outras pessoas do que me ouvir a mim próprio. E porque, na realidade, eu sinto alguma dificuldade de falar à distância, falar para um computador. Eu, quando dou conferências, gosto já para as pessoas diretamente. Aqui consigo ver 2 ou 3 no canto do ecrã, que não me motiva muito. Bom, realmente ética e desporto são palavras que raramente são aprofundadas. E, com todo o respeito por toda a gente, se eu perguntar a todos os palestrantes, eu incluído, o que é ética, provavelmente muitos de nós não saberemos responder com muita precisão. Temos uma ideia, digamos, geral do que é ética, mas provavelmente não dominamos profundamente este campo. O mesmo se diz com o desporto. Também, se eu perguntar a todos, e eu incluído, como é evidente, eu sou o primeiro a não saber responder o que é o desporto, provavelmente a resposta mais correta é aquela resposta que deu Santo Agostinho no século IV depois de Cristo, como é evidente, quando lhe perguntaram o que é o tempo. Disse Santo Agostinho o seguinte: eu sei o que é o tempo, mas se me perguntarem, não sei responder. É um pouco como ética e desporto. Todo mundo sabe o que é ética e desporto, mas se perguntarmos mesmo, um a um, a mim incluído, eu sou o primeiro a não saber, provavelmente teremos alguma dificuldade em responder. Ora, ética é um ramo da filosofia e nós, para adentrarmos no campo da ética do desporto, temos de adentrar no campo da filosofia, que nem sempre está ao alcance de mim, por exemplo, que sou formado em educação física. Também, se pensarmos um pouco profundamente, vemos que há um par chamado ética moral, que também nem sempre sabemos distinguir o campo da ética, o campo da moral, o campo da deontologia profissional e o campo até mesmo disciplinar. Eu lembro, a quem é do Brasil, que a nível do CONFEF e do CREF, normalmente o conceito, digamos, disciplinar é o mesmo do conceito ético, em que há uma mistura entre ética e disciplina. Mas isto é comum, inclusive em Portugal, na lei de bases que rege o desporto aqui no meu país, em que quem fez a lei dá a impressão que não percebeu muito bem o que é o profundo valor da ética do desporto, como veremos daqui a pouco. Ora, o desporto não é uma palavra simples de ser equacionada. O desporto é um conceito que tem muitos sentidos, o que nós dizemos polissémico, e tem muitas formas que nós dizemos que é polimórfico. Não pode haver apenas um conceito de desporto. O que há são muitos conceitos de desporto, porque a prática desportiva implica uma pluralidade de sentidos e de formas. Por isso, falar de ética do desporto, temos que perguntar, estamos a falar de quê? Estamos a falar de que desporto? De quem? Quem o pratica? É a mesma coisa, como veremos a seguir, é a mesma coisa de falar de desporto para crianças, infanto-juvenil, para pessoas com deficiência, para pessoas de alto rendimento? Provavelmente não é igual. Como também, entre Portugal e o Brasil, e aqui cumprimento todos os colegas brasileiros, a começar pelo Dr. Rafael, como é evidente, palestrante também nesta sessão, será que o brasileiro, que no Brasil o entendimento da palavra desporto é exatamente o mesmo que aqui em Portugal? Provavelmente não é. Provavelmente em Portugal, desporto é a palavra, digamos, é o conceito englobante. No Brasil, provavelmente o conceito englobante é educação física. Que aqui em Portugal, educação física é apenas o nome que toma o desporto
quando se transforma em matéria de ensino, quando entra na escola. Realmente, nós temos o desporto de aventura, temos o desporto para crianças e jovens, temos o desporto comunitário, temos o desporto voltado para a saúde, temos o desporto que é praticado nos ginásios e nas academias, que não se podem todos reger pelos mesmos princípios. Provavelmente, nós temos de falar cada vez mais em éticas no plural ou morais no plural. Ou até, provavelmente, como veremos também a seguir, em espíritos desportivos diferentes. Não podemos é colocar tudo no mesmo saco. Temos que ser muito rigorosos, muito rigorosos no que dizemos. Como não tenho tempo para falar de tudo, nem é importante, vou apenas aprofundar o conceito de uma prática desportiva, o desporto de alto rendimento. Também ele é complicado de ser equacionado. Temos aqui uma imagem muito simples, penso que estão a ver as imagens, não estão? Estão a acompanhar os diapositivos? Criam um feedback. Estão a ver sim. Então, ótimo. Temos aqui a ver uma imagem de futebol, um campo de futebol, provavelmente futebol informal, ou melhor, semi-informal, em que vemos aqui, digamos, o gramado, o relvado e os jogadores. Reparem que isto é um jogo. Isto é um jogo, quem lá está são os jogadores. E os jogadores não é apenas andar de pé na bola, também são os árbitros. A equipa de arbitragem também participa no jogo. Como participa num jogo, é um jogador. Não no sentido daquele que dá um pontapé, um chute na bola, mas de alguém que também participa na ação do próprio jogo. Ora, será que estes 25 pessoas, 22 jogadores que dão pontapés na bola e 3 árbitros, também são jogadores? Embora num outro sentido, será que se regem pelos mesmos princípios? Reparem que estou a falar do mesmo jogo de futebol. Não estou a comparar alto rendimento com academia, nem com desporto comunitário. Estamos a falar do jogo mais evoluído do mundo, o futebol. Vejam, é evidente que não. Vejam os seguintes exemplos. Há uns anos, Maradona meteu aquele golo com a mão. Disse ele que foi mão de Deus. Há um ano, ou menos de um ano, um árbitro na Itália errou. E teve consciência que errou, mas já tinha apitado. E como tinha apitado, a jogada foi anulada. E a equipa meteu o golo. Reparem que são pessoas que participam no mesmo jogo, estão no mesmo espaço do jogo, o gramado, o relvado, e reparem que são atitudes bem diferentes. O Maradona teve plena consciência que errou e festejou. O árbitro, aqui é um árbitro na Suécia, quando tem consciência que cometeu um erro, ainda que involuntário, é que o erro do Maradona foi voluntário. O erro do árbitro foi involuntário. Ele atirou-se para o chão e foi conformado pelos jogadores da equipa que acabou de ser prejudicada. Vejam como o drone, que só filmou, só fotografou o gramado, o relvado do jogo, já descortinou aqui 2 princípios diferentes nos jogadores. Reparem só no mesmo jogo. Agora, peguemos na câmara fotográfica que está no drone e abramos um pouco aquele objeto grande angular. No banco de suplentes estão os jogadores, está o treinador, a comissão técnica, a equipa técnica e está a equipa médica. Vejam que o treinador da equipa A não pode, digamos, socializar, não pode intervir em relação à equipa adversária. Mas o médico da equipa A, quando necessário, pode perfeitamente prestar apoio ao jogador da equipa B.
Vejam que o médico é do clube A ou do clube B, mas no mesmo espaço há pessoas que estão impedidas de interagir com os jogadores de outra equipa e temos a equipa médica que pode intervir. Ainda recentemente em Lisboa, num jogo, creio que de futsal, entre Benfica e Sporting, aconteceu isso, em que o médico de uma equipa foi dar apoio a um jogador de outra equipa. Ou, todos nós sabemos, penso que foi num Mundial, um jogador da Dinamarca, que aparentemente até estava quase morto, ou mesmo morto, não tinha ressuscitado, e que a equipa médica de outra equipa foi dar apoio a isso. Então vejam que no mesmo jogo temos um código deontológico da equipa médica, temos um código dos jogadores, temos um código dos treinadores, temos um código da equipa de arbitragem, e todos participam no mesmo jogo. Todos são jogadores. Aconteceu no Chelsea, um jogo há uns anos, em que o Chelsea estava com menos um jogador, tinha sido expulso, estava empatado, acho que era com o Fulham, se não estou em erro, também não é importante, e nos últimos minutos, um jogador da equipa do então treinador José Mourinho caiu. E a médica da equipa entrou no gramado para acudir o jogador machucado. Como ela entrou no relvado, no gramado, momentaneamente o jogador teve que sair do jogo. Ficou só com 9. O Zé Mourinho discutiu com ela, ouvi dizer, ou li com palavras pouco próprias, porque ela, no momento em que entrou, obrigou que a equipa, durante 1 ou 2 minutos, ficasse só com 9 jogadores. Ela cumpriu o seu código ético enquanto médica. Tudo no mesmo jogo, tudo no mesmo espaço de jogo. Cada vez mais, e o doutor Mário Almeida, quem é português, conhece bem o doutor Pedro Proença, que por acaso é Pedro Proença Garcia, como eu sou Rui Proença Garcia, mas não somos familiares. Ele fala muito da indústria do futebol. E fala muito do futebol como um modelo de negócio. Reparem, a linguagem, digamos, economicista ou económica do futebol, indústria do futebol, modelo de negócio. Parece que já não é desporto. Provavelmente, e há quem defenda que o futebol profissional deve sair do Ministério do Desporto, do Ministério da Educação, para adentrar no Ministério da Economia. Porque cada vez é mais visto como um problema económico do que um problema educacional, enfim, visto de uma forma bastante lata. O que me leva para outro problema, que é a ética dos negócios. Mas isso eu não vou entrar porque eu não sou negociante. Outro aspecto que se fala muito é o espírito desportivo. Realmente a lei portuguesa, a lei de bases, é clara a apontar o espírito desportivo. Mas nunca diz o que é. Diz que o desporto tem que ser regido pelo espírito desportivo, mas em nenhum momento refere o que é espírito desportivo. Não densifica o conceito. Será que o espírito desportivo é o mesmo no desporto de alto rendimento, no desporto infantil-juvenil, no desporto de lazer, no desporto voltado para a saúde? Será a mesma coisa? Nós pensamos que não é. Nós pensamos que também temos que usar aqui as palavras no plural, espíritos e não espírito. Nós não podemos unificar aquilo que é diverso. E a grande riqueza do nosso tempo, a grande riqueza até do desporto, é a diversidade. Que, aliás, é a palavra mais importante, a meu ver, para quem está ligado um pouco às questões antropológicas. Diversidade, diversidade, diversidade. Então, o que nós entendemos, como foi dito, aliás, na sinopse que o Dr. Mário Almeida leu, é mudar um paradigma. Mudar um paradigma de não ficar... Reparem, eu ando nisto do desporto
como atleta há mais de 50 anos, comecei a fazer desporto, não é? Como professor universitário há quase 40 anos. E os problemas da ética que agora falam são os mesmos de há 40 anos. Provavelmente, algo que não bate muito certo. É que os problemas do racismo, da violência, xenofobia, etc., não são problemas do desporto. São problemas que também acontecem no desporto, mas não são problemas intrinsecamente do desporto. Eu não quero racismo, eu não quero racismo na música, na escola, na política, em parte nenhuma. Nos hospitais, no trabalho, eu não quero racismo em parte nenhuma, como não quero violência, como não quero também violência, xenofobia, etc., no desporto. Mas isto é o que nós chamamos ética geral aplicada ao desporto. Mas nós, no desporto, temos que aprofundar qual é a mensagem ética que o desporto nos faz ver. Qual é a mensagem ética do desporto? E é isto que nós queremos ver. É aprofundar o máximo possível a mensagem ética do desporto e tentar estendê-la à sociedade no seu global. O que nós chamamos ética do desporto. Isto de nu e do du não é pura retórica, é profundo. É alterar um paradigma. Vamos ver qual é a nossa mensagem ética. E depois, sim, passá-la para todo mundo. Reparem, o desporto é uma atividade global. Vejam, e não quero entrar no campo da política, que me está impedido, estou impedido eticamente de falar de política, de religião, de partidos políticos, ideologia, enquanto professor, eu estou aqui como professor, mas vejam a questão atual de uma guerra que há aqui na Europa. Todo mundo condenou a guerra, as Nações Unidas, a União Europeia, todo mundo condenou. A guerra continua. Porque o país em causa sente que está acima de uma lei geral. Agora, o norte-americano, por exemplo, Lance Armstrong, um ciclista fabuloso, cometeu, enfim, uma fraude, doping, foi castigado. Fosse ele americano, português, brasileiro, guineense, cabo-verdiano, da Tanzânia, do posto dele de onde fosse. Porquê? Porque no desporto só há uma lei, só há um regulamento. E quem não cumpre, e quem vai para o desporto, aceita a lei. E aceita a sanção em caso de prevaricar. Só o desporto é que faz isso, mais ninguém faz. Isto é um princípio ético que nós gostaríamos de ver, que nós gostaríamos de ver projetado para toda a sociedade. E para terminar, e vou terminar antes do tempo, como tinha dito, não é? O que nós temos de fazer é mapear os grandes valores do desporto. Eu, com a minha colega Luísa Ábrego da Costa, que está online e vai intervir na terceira parte destes painéis, escrevemos um artigo sobre a espera. Hoje ninguém gosta de esperar. O cartão de crédito é o passaporte para acabar com a espera na sociedade. Eu, quando me casei, há muitos anos, há 30 e tal anos, eu queria comprar um carro. O que é que eu fiz? Eu e a minha mulher fomos juntando dinheiro. E quando tínhamos dinheiro, comprámos o carro. Nós esperamos. Como é que isso se faz? Compra-se agora o carro, paga-se depois. Não se espera o tempo para ter dinheiro. O desporto não permite essa falta de espera. Quem está ligado ao treino, sabe, os mais jovens, sabem que nós temos de esperar o tempo devido para que possamos treinar um jovem de acordo, enfim, com os princípios mais... O desporto continua a promover o conceito ético da espera. E porquê?
como está aqui embaixo, o desporto encerra em si mesmo uma ética, que consideramos ser uma ética de máximos, não é uma ética de mínimos. Nós, no desporto, não podemos pensar da seguinte forma: não, eu vou cumprir este princípio, este não cumpro. Vejam, por exemplo, o Lance Armstrong. Eu não tenho a mínima dúvida que ele treinava muito, muito e muito. Não tenho a mínima dúvida. Se eu me dopar, não consigo ganhar o Tour de France, a Volta à França. Ele cumpria o princípio ético do trabalho. Treinar, treinar, treinar. Mas prevaricou num princípio ético do desporto, que é a dopagem. Não é pelo facto de ele ter cumprido 7, 8, 9 princípios do desporto e não cumprir um que fica ilibado. Não. Ele, ao não cumprir um princípio do desporto, fosse ele qual fosse, não tem uma atitude ética responsável. É por isso que o desporto é uma atividade de uma ética dos máximos. É como a lei, e está aqui o doutor Rodrigo, que é da Fisiologia, Rodrigo Dias, é a lei do tudo ou do nada. Ou se cumpre tudo ou não se cumpre nada. E porquê? Porque nós consideramos que o desporto é uma hipótese de uma ética universal. E é isto que nós temos que promover. É mapear os grandes princípios éticos do desporto e tentar levá-los para a sociedade. É este o que eu vos tinha para dizer. Foi muito rápido, isto demora muito tempo a falar com profundidade, mas creio que o fundamental ficou observado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Mário Almeida, pelo convite que me fez. Muito bem. Professor Rui Brancia Garcia, obrigado pela sua intervenção. Compete-me relembrar que o próximo interveniente é o professor Rafael Mocarcel, que é docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade de Açores do Estado, que é do Estado de... eu tinha anotado... sim, do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Eu gostaria de lembrar que esta sessão tem a oportunidade de acontecer, porque tem alguns parceiros principais que gostaria de citar. O Instituto Português de Desporto e Juventude, o Conselho Federal de Educação Física do Brasil, o Panato do Distrito do Brasil, a Fundação do Desporto de Portugal, a Faculdade de Universidade Humana, de onde realmente está montado este estúdio do Ética Summit. Temos 3 parceiros de média, a Bola, que cobre todos os meios, desde o jornal impresso até à televisão e até a Bola Online. A Sport Magazine, muito vocacionada globalmente para a área dos treinadores. A Rádio Televisão Portuguesa. E o nosso apoio tecnológico, que é do GEP, uma empresa de tecnologia e de formação em Portugal. Eu passava de seguida a palavra ao professor Rafael Mocarcel para a sua intervenção. Obrigado. Muito obrigado, nobre professor Mário Almeida. Desde já eu cumprimento a todos aqui presentes. Eu vou ter a imensa responsabilidade de falar depois do professor Rui Garcia. O professor Rui Garcia é uma sumidade, principalmente na lusofonia, no quesito principalmente da ética do desporto. Tenho em alta conta, então, para mim, uma grande responsabilidade. Agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês, com os meus irmãos lusófonos, né? Eu mesmo sou um fruto bem impactante desse aspecto, pois minha família, por parte de mãe, é de Almeida, em Portugal, uma cidade tombada como patrimônio histórico, numa região fronteiriça, né? Região fronteiriça com a Espanha, e minha mãe é de Almeida, né? Antiga Lourenço Marques, atual Maputo, capital de Moçambique. Então, eu realmente assim me sinto muito orgulhoso em poder falar para os irmãos
da lusofonia. Fico muito contente, muito me honra. Hoje eu vou tentar apresentar aqui alguns estudos falando da ética aplicada ao desporto, abraçando os ensinos que o professor Rui já explanou e pegando o gancho da sua última parte da explanação, o que vamos ver aqui é apenas uma ponta de iceberg. É impossível esgotar o assunto. A ideia é exatamente semear aqui uma ideia dentro do coração e do espírito de todos nós para uma reflexão, não só dentro do desporto, mas dentro da sociedade humana, né? Então, a ideia é que tenhamos aqui ações mais civilizatórias, talvez seja uma palavra interessante para todos nós. Doutor, pode expandir, por favor, o PowerPoint para todo o ecrã? Perdão, professor? Pode expandir o seu PowerPoint para todo o ecrã? Já o fiz, não aconteceu? Não, estamos a ver a lista dos slides do lado esquerdo e Bom, vou fazer de novo. Pronto, acabei de fazer. Bem, por alguma razão não está a acontecer, prossiga, faz favor. Tá bem? A equipe consegue compartilhar? Sim. Eu enviei. Se conseguirmos fazê-lo, interrompemos a sua intervenção e passamos ao nosso lado, está bem? Perfeito, Já ok. Então, vou dar um zoom, vou aumentar a visibilidade, talvez fique melhor. Então, prossiga, não demore mais tempo. Continue, faz favor, está bem? Sim, senhor. Sim, senhor. Obrigado. Bom, então, hoje vamos falar, então, dessa ética aplicada ao desporto e, inicialmente, eu trago aqui essa apresentação inicial, já compartilhando também de algumas falas dos colegas no chat, o que me deixa muito contente, mostra que estamos realmente a falar a mesma língua aqui nesse sentido figurado, né? Então, vamos entender inicialmente, então, o que vem a ser essa questão da ética. O professor Rui disse muito sabiamente, ética é uma coisa que muitas pessoas até entendem mais ou menos a sua ideia, mas não conseguem expressar exatamente o que viria a ser, né? E a ideia é exatamente essa. Então, vamos tentar entender minimamente, nem que seja ética, né? O professor Mário Sérgio Cortella, que é um professor bem conhecido aqui no Brasil, ele faz uma breve brincadeira que ele fala sobre o quero, o devo, o posso, né? Essa explanação dele ficou bem popular cá no Brasil, e ele fala, se você consegue responder em harmonia sobre o quero, o devo e o posso, provavelmente você está tendo uma ação ética. Porque tem coisas que eu quero, mas não devo, tem coisas que eu devo, mas não posso, tem coisas que eu posso, mas não quero. Bom, basicamente isso, claro, é uma anedota, mas de certa forma serve para explanar alguma coisa em relação a isso. A ética nada mais é do que um conjunto de comportamentos sociais, coletivos, que servem exatamente para frear certas manifestações de violência, por assim dizer, da própria sociedade, né? O ser humano se reconhece como falho e coletivamente se organiza através de leis, normas e por aí vai, que são constituídas por uma ética. Ética essa que é uma base teórica, ok? É uma base teórica de um entendimento que devemos ter para valores educacionais. Entendemos aqui valores já repousados nas falas do nosso querido professor Patrício, falecido recentemente, onde ele já falava sobre uma axiologia educacional, né? uma educação voltada aos valores. Contudo, há aí essa situação em relação ao que vem a ser ética e o que vem a ser moral. De uma maneira bem sucinta e bem resumida, para facilitar o entendimento, a ética ela é uma prática teórica. Perdão, a ética é um conceito teórico. Todavia, quando vamos à prática, estamos a falar de moral. Novamente, tomando as palavras do professor Rui como base, a gente pode ver isso, por exemplo, no campo político. Várias vezes nós vemos falar assim, caro candidato ou cara candidata, vemos aqui que o senhor ou a senhora está a fazer uso de um fundo tal, mas por que está a fazer uso? Mas
estou a fazer uso porque a lei me permite, né? Sim, mas o senhor deveria, com esse fundo nós não poderíamos erguer hospitais, construir escolas, fazer coisas, alimentar a população que talvez esteja mais carente, né? Então, já entramos numa discussão de moral. Por lei, ele até poderia fazer uso daquele fundo, mas ele deveria, né? Então, nesse aspecto, nós vemos, inclusive, frases, até mesmo bíblicas, que falam sobre isso, né? Do que vale ganhar o mundo se perderás o teu espírito, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo isso está repousado em ditos até milenares, né? Já na sociedade humana, e nós continuamos a errar. O professor Rui até chegou a dizer, né, que dentro da experiência dele como docente, parece que as situações se repetem há 40 anos, com certeza, como podemos ver, essas discussões são muito mais do que há 40 anos. É interessante eu apresentar para vocês também aqui um outro conceito que, novamente, o professor Rui já teceu inicialmente uma explanação, mas eu ouso aqui complementar a fala dele, citando sobre o conceito da estética. A ética e a estética são dois campos, dois pilares muito significativos da filosofia. Só que na filosofia do desporto, talvez eu possa dizer aqui uma fala interessante. A ética e a estética são gêmeos siameses, são indissociáveis, né? Mas, professor Rafael, o que vem a ser especificamente a estética? Pois bem, não há problema. A estética nada mais é do que existir, ela existe no sentir, na emoção, na experiência que aflora o prazer sensível. A estética é aquela capacidade que uma pessoa apresenta aos seus olhos ou aos seus ouvidos, né? E faz com que você fale, uau, toca você nos seus sentimentos, né? Ela explicita o papel das sensações e emoções no pensamento humano e muita gente expõe a estética vinculada à superação e à beleza das formas, né? Formas entre aspas, porque não é apenas uma questão de forma física, isso é uma confusão mais contemporânea que nós vemos hoje, por exemplo, nos centros de estética, né? Que ali fala de uma estética cosmética. Na verdade, a estética está exatamente nessa questão da beleza das formas das coisas para além de uma questão física. E dentro do desporto, nós vemos isso constantemente. Nós vemos na superação, nós vemos em um comportamento que as pessoas falam, uau, que legal, que bacana, que bonito, né? Então, esse tipo de coisa nos encanta, nos gera admiração, né? O que o professor Gumbrecht tece sobre os fascínios no desporto, não é? E por que a ética e a estética andam sempre de mão dada e são vistas como gêmeas siamesas dentro do desporto? Novamente, vou pegar o gancho que o professor Rui citou. Tivemos aqui, por exemplo, o atleta Lance Armstrong, né? Para quem não conhece exatamente, o atleta foi um ciclista espetacular, americano, nenhuma nem duas, ele foi 7 vezes campeão do Tour de France, considerado talvez o evento mais difícil do mundo, né? E ele foi 7 vezes seguidas, né? É importante dizer que Lance Armstrong antes teve um câncer, mais especificamente um câncer testicular muito sério. Em alguns momentos ele chegou a ser bem desenganado. Ele conseguiu superar esse câncer e quando ele volta ao esporte, vencendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele vira um case, um grande caso de sucesso, de superação. Ele chega a escrever um livro falando sobre isso. Esse livro foi best-seller, mais vendido em várias semanas no mundo afora, ok? Com o passar do tempo, Lance Armstrong foi pego no doping por conta de uma questão química que ele usava para o aumento de glóbulos vermelhos no sangue, captando mais oxigênio e assim otimizando o seu
o seu rendimento desportivo, não é? E todos os anos que ele competiu, ele estava dopado. Pois bem, todos os anos que ele foi vitorioso, ele estava dopado. Pois bem, o seu livro, que estava nas prateleiras de autoajuda, foram encaminhadas para a prateleira de ficção. Observem isso. Okay? A Sports Illustrated, uma revista extremamente tradicional do mundo esportivo, né, chegou a colocá-lo como o atleta mais, termo, como eu vou dizer, mais corrupto, digamos assim, né, injusto do ano, sendo que 10 anos antes já tinha o colocado como um exemplo de fair play, né? Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco, para você ver como é que o mundo dá voltas. Porque, a partir do momento que ele feriu a ética, a estética perde o seu brilho. Elas são indissociáveis. Indissociáveis. Como o professor Rui falou, bastou uma ferida. Eu ouso dizer que, certa vez eu vi um missionário falar assim, você pode ter um copo de água limpa, se tem uma gota de esgoto, você não toma, né? Então, observem isso. A falha existiu e sujou praticamente tudo que ele fez. E aí a estética, a beleza, a emoção muda e simplesmente se acaba. Observem que a ética já é uma coisa falada na humanidade há muito tempo. Isso aqui é apenas de uma maneira muito simples. Aqui eu trago uma passagem de Aristóteles, onde ele coloca o que vem a ser essa questão de ética pelas falas dele, né? Então, saber o que é a excelência moral e a intelectual não é o bastante. Devemos esforçar-nos por possuí-las e praticá-las, ou experimentar qualquer outro meio existente para nos tornarmos bons. Novamente, observem, a ética é um valor. Logo, estamos falando de um aspecto axiológico, sempre repousado no bom para a sociedade, não apenas no sentido egoístico, nunca, nunca, de maneira alguma. Tá? O egoísmo é fruto do ego. Talvez o maior câncer ou o maior cancro, como queiram chamar, do espírito humano. Não é? Então, a ética foge disso. A ética repousa no que é bom para o coletivo, para a sociedade como um todo. Não é? Então, repousa no bem, nos valores. Analisando também sobre um prisma filosófico, também bebendo aqui já de uma fonte um pouco mais sociológica, talvez, né? Immanuel Kant fala aqui para a gente, haja de tal maneira que trates a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca como meio. Ou seja, não usemos as pessoas, tenhamos carinho por elas e, naturalmente, as trate como gostaria de ser tratado, né? Então, as pessoas devem ser o seu objetivo de respeito e não usá-las a seu bel prazer de maneira egoísta. Novamente, um comportamento ético. Como aplicamos isso ao desporto? Vamos entender, então, esses conceitos de uma maneira mais sintética. Então, já entendemos que a ética é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral para toda a sociedade e é baseada a partir de um conceito de várias morais. A moral, por assim dizer, é uma diferenciação de intenções, decisões e ações entre aquelas que são distinguidas como próprias, as que são impróprias. Então, é o que fundamenta a nossa ética, né? Então, basicamente, a ética sob um prisma conceitual e a moral em sua aplicação. E é aí que a gente vê o desporto. O desporto, ele tem sim muita prática, mas ele repousa em aspectos conceituais importantes, ok? E precisamos sempre ter esse processo reflexivo, crítico. Isso é importante para a humanidade. Isso já repousa em vários autores, ok? Desde a antiguidade até autores de tempos atuais ou diernos. E aí, a ética, considerando todas as suas possibilidades de extensão, talvez seja uma das temáticas mais discutidas, mesmo que informalmente, no século XXI,
E quando eu digo informalmente, pessoal, eu quero dizer, inclusive, nas nossas rodas de conversa, bate-papos, num simples jornal, numa praça, sentado no banco, conversando com os seus vizinhos, né? Numa reunião de família ou até mesmo no trabalho. Observem, nós falamos sobre uma ética no amor, nas nossas relações, nós falamos de uma ética no trabalho com bastante frequência. A ética na educação é atualmente muito discutida, principalmente sobre interferências governamentais, político-pedagógicas, doutrinárias e por aí vai. Uma ética na saúde é constantemente falado, inclusive nas universidades falamos o tempo todo sobre bioética, ética comportamental de aplicação dessa saúde, inclusive nas pesquisas. Uma ética na amizade, uma amizade não existe sem uma ética. A ética com o dinheiro, que hoje em dia, aliás, já não é de hoje, né? Mas hoje em dia se fala muito sobre essa questão e a necessidade de termos mais educação sobre isso, exatamente para falharmos menos nesse aspecto e afastar-nos de uma ambição cobiçatória e de uma astúcia no sentido pejorativo da expressão, ok? Uma ética no meio ambiente já é uma coisa falada em constância nas últimas décadas, né? Uma ética sobre o respeito à religião e que as religiões respeitem as outras, assim como tal, e que todos nós, como irmãos, possamos aqui nos harmonizar. Uma ética no lazer, fugindo de uma prática hedonista, ou seja, um lazer desenfreado, né, passando por cima de tudo, inclusive da sua própria saúde, passando dos limites do outro, né? Então, eu vou ter harmonia em relação ao volume de um som para não incomodar o meu vizinho, eu vou ter controle ao tomar um vinho e não passar do limite para que eu mesmo não fique entorpecido, né? E com isso possa ser também uma dificuldade para as pessoas à volta, porque eu vou estar totalmente inconveniente e por assim vai. Ética com animais, éticas na pesquisa, ética no sexo, querendo ou não, é uma parte integrante e significativa da cultura humana, né? Atualmente se fala muito em ética na mídia, ética na política, então eu acho que desde que o ser humano se entende por gente, e curiosamente, pegando o gancho que o professor Rui novamente falou, também existe uma discussão muito interessante sobre uma ética na guerra. Curioso, né? Quando falamos de guerra, parece ser talvez a maior manifestação humana antiética, mas dentro da própria guerra nós temos ações que são recriminadas, né? E outras ações que são, não vou dizer aceitas, mas toleradas. Se usarmos armas químicas, é recriminado. Se usarmos armas atômicas, é recriminado. Curioso como há uma certa tolerância em alguns aspectos, né? Dentre outros possíveis temas possíveis de ser abarcados aqui envolvendo a ética. Mais centrado ao campo do desporto, temos aqui alguns documentos norteadores muito interessantes para a gente, inclusive aqui no campo da educação física, nós temos aqui um conjunto de documentos em Portugal muito interessantes, tecidos pelo Comitê Olímpico Português, que eu acho eles fenomenais. Se não me falha a memória, são 17 livretos falando de temas variados da aplicação ética em vários momentos e locais da ética no desporto como um todo. E aqui no Brasil, e aí pegando o Brasil e Portugal como dois integrantes da lusofonia, convido a vocês dos outros países para apresentar também outros documentos para enriquecer a nossa discussão no futuro. Nós temos aqui o Código de Ética do Profissional de Educação Física, tecido pelo CONFEF, Conselho Nacional de Educação Física, e os seus CREFs, Conselhos Regionais de Educação Física, né, que ajudam a nortear a prática do desporto e da educação física em seus respectivos países e além. Falamos também do conceito de fair play, que é um conceito extremamente rico, que valoriza muito a nossa discussão, principalmente no campo do desporto como um todo. É um conceito já mais popular, principalmente depois que a FIFA meio que abraçou esse conceito e usou como slogan por um bom tempo, né? E aqui eu trago na obra, que na minha opinião é uma obra que todo profissional
do campo do desporto e da educação física como um todo deveria conhecer, que é o Dicionário Enciclopédico Tubino do Esporte. É um dos meus livros de cabeceira, é um tomo bem grande, de 3 ou 4 dedos de grossura, né? Para mim, uma das obras mais importantes da língua portuguesa falando do desporto como um todo. Espetacular, não teve nada que eu não tenha procurado nesse livro que eu não tenha achado. Professor Tubino, saudoso, né? Que Deus o tenha. O professor Fábio Tubino, filho dele, e o professor Fernando Garrido, nos trazem aqui um entendimento sobre o que é fair play nessa obra maravilhosa, né? Então, é um movimento de entidades e associações e esportistas no sentido de enfrentarem a exacerbação e os abusos cometidos no campo do esporte que arranham a própria essência da prática esportiva, a qual deve estar sempre referenciada em padrões éticos em todas as suas manifestações. Observem, ele deixa bem claro, desde o início da citação, que ali não é apenas um comportamento que deve ser de pessoas físicas, mas também de pessoas jurídicas. Entidades e associações também devem ter esse comportamento. Ora, será que isso acontece? Será mesmo? Acho que estamos a falhar nisso, tanto no quesito físico, quanto no quesito, tanto como entidades, quanto como pessoas físicas, né? E aqui eu trago algumas situações do desporto como um todo, mundo afora, e eu peço que vocês observem isso. Isso é para provocar e convidar vocês a refletir. Observem. Vamos refletir, então, sobre uma ética aplicada no meio desportivo como um todo. Quando uma senhorita resolve fazer uma redução de seios, sendo que ela é uma tenista, isso já, inclusive, aconteceu, né? Nós já tivemos atletas, tenistas, top 10 mundial, fazendo redução de seios para otimizar o seu resultado como tenista, e isso realmente aconteceu, ok? Isso é antiético? Isso seria um pseudo-doping, por assim dizer? Observe, essa discussão é saudável, isso é importante para a gente. Vocês vão observar que tem certos esportes, tem certos desportos, que essa discussão ela é mais estandartizada, ela é mais padronizada, ela acontece com bastante frequência. Em outras, essas discussões não acontecem. Em alguns esportes, certas ações podem ser vistas como não interessantes, podem ser vistas como antiéticas. Em outros esportes, certas ações podem ser mais flexíveis e aceitas. Observem no boxe. Vários atletas de boxe retiram a cartilagem do nariz, ficam com um nariz extremamente maleável, como se fosse um nariz de uma boneca de borracha, né? Alguns anos atrás, inclusive, nós tínhamos um lutador de boxe aqui no Brasil que chegou a ser campeão mundial, o atleta Maguila, né? Um atleta bem conhecido há algumas décadas atrás, hoje em dia já está aposentado há muitos anos, e ele tinha um nariz totalmente mole, né? E por quê? Isso porque todo mundo aqui, quando criança, provavelmente, já deve ter recebido uma bolada no nariz jogando bola e viu como aquilo é atordoante, não é? Então, muitos atletas de boxe, né, pugilistas, retiram essa cartilagem exatamente para não ter esse impacto, não sofrer esse atordoamento. Isso é considerado doping? A seus olhos, isso seria antiético? Vamos lá, vamos ao paradesporto, ok? Vamos analisar um paradesporto ou um esporte paralímpico de uma maneira mais específica que mostra um nível de competitividade ainda mais acentuado, né? Imagine que uma pessoa sofreu um acidente e perdeu o pé, ou seja, teve uma cirurgia na altura do tornozelo, né? E ele está a competir em uma categoria, não importa qual seja o esporte, está a competir numa categoria, sendo que ele observa que ele é competitivo, mas ele não consegue alcançar as posições cumeiras, as posições máximas que disputam a medalha. Todavia, se ele não tivesse apenas perdido o pé, se ele tivesse perdido a perna inteira ou até a altura do joelho, ele estaria em uma outra categoria ou estaria com uma diferença de peso significativa. E talvez isso colocasse
em um nível competitivo mais acentuado. Hoje, há essa discussão no paradesporto se esse atleta pode fazer a retirada de partes do corpo que, teoricamente, são saudáveis para mudar de categoria. Por incrível que pareça, essa discussão acontece. Ok? E se fosse uma pessoa sem deficiência? Digamos que seja uma corrida de cadeirantes, como no atletismo. Existem modalidades do para-atletismo que acontecem com cadeiras especiais adaptadas. E se uma pessoa que não tem deficiência, ok, se prontificasse a treinar numa cadeira de roda adaptada para a competição, ele poderia competir no paradesporto? Ora, Oscar Pistorius, né, já correu com as suas próteses numa edição de Jogos Olímpicos. O inverso poderia acontecer. Isso é uma discussão altamente polêmica que acontece no campo do desporto. Isso fere os princípios éticos? Convido vocês a refletir. Jogos Olímpicos, né? Não há uma idade mínima para participar dos Jogos Olímpicos. Cada federação internacional determina a idade mínima de sua modalidade para integrar os Jogos Olímpicos. E nós temos modalidades que nós temos atletas muito jovens, ok? Atletas com 13, 14 anos, ok? Ora, pensem comigo, para estar integrando os Jogos Olímpicos, são atletas de excelência, que treinam há muitos e muitos anos. Se um atleta está nos Jogos Olímpicos com 13 anos, com quantos anos esse atleta deixou de ser criança? Estamos a falar de um nível de treinamento extremamente acentuado. Com quantos anos esse atleta deixou de ser criança? Isso não seria ético, não necessariamente só com o esporte, com a vida dele, ou não? Com a própria infância. No futebol, principalmente na América do Sul, eu sou profissional de educação física, eu dou aula de futebol, inclusive na universidade, e eu me irrita ver futebol, principalmente na América do Sul, porque há uma catimba, uma cena dos jogadores, uma encenação, né, de ficar enrolando o jogo, enquanto eu não vejo isso em alguns outros esportes, como, por exemplo, no rugby, né, dinâmico, objetivo, correndo atrás, né, sem reclamações, enfim. No futebol também vemos gandulas, né, aqueles auxiliares que pegam a bola e devolvem, demorando a repor a bola porque os gandulas são da equipe da casa, não é? E às vezes eles querem enrolar a devolução de bola para a equipe adversária que de repente está com vantagem, né, que está em desvantagem, enfim. E aí eu convido a vocês também a uma situação. No futebol, existe a discussão sobre uma falta inteligente. O professor Marcasel tem 2 minutos, faz favor. Obrigado. Sim, senhor mestre, muito obrigado. No futebol, nós temos essa discussão. No handball e no basquete, nós temos a falta inteligente, que é aquela falta que você para a jogada. No futebol, isso é visto com alguma falta de ética, não é? Então, essa situação estratégica nem sempre é vista com bons olhos. O pagamento de mala preta, que é vista como uma corrupção para uma equipe perder. Mas quando eu pago para uma equipe que vai jogar contra aquela outra equipe B, né? Porque eu quero pagar algo para eles, uma equipe A, para ficar mais motivados e a minha equipe ter vantagem sobre isso. Violências verbais e simbólicas nos jogadores e torcidas, isso é amplamente visto, sim, falhas num quesito ético, né? No hóquei no gelo, que os jogadores já combinam de brigar na própria a partida, no início do jogo, né? Já combinam antes e largam o taco, largam as luvas e se esbofeteiam. Ora, então não temos ética do desporto, nem no desporto, nesse quesito? Quando os atletas de MMA, Mixed Martial Arts, ficam fazendo trash talk, um xingando o outro para divulgar a luta e assim vender mais um pay-per-view, o que, na minha opinião, é absurdo, ainda mais eu sendo um profissional de educação física e mestre de artes marciais. Me incomoda imensamente que artes marciais repousa nos valores éticos e morais, ou pelo menos assim deveria. E conflitos políticos e sociais sobre uma questão de gênero no esporte, que atualmente seja talvez a discussão do momento,
né, atletas transgêneros, até onde a participação deles fere o agon, ou seja, o espírito harmônico e de equilíbrio de direitos iguais de competição.